Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um GWCast. Eu sou o Flávio Fratucci, Head da Grow, nossa agência de transformação digital aí. E nesse canal aqui, seja você ouvindo pelo nosso podcast, Spotify ou outra plataforma de áudio, de streaming, ou aqui pelo YouTube com áudio e vídeo. Bom, vamos lá, vamos começar, né? Já dei a primeira introdução aí de hoje. E, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema super em voga e super em alta. Será que veio para ficar? Será que é modinha ou não? Não sou eu que vai responder, quem vai responder é uma especialista, né? Que nós convidamos, mas hoje o tema é ESG, ou ESG, ASG, né? Governança Ambiental, Social e Corporativa. Olha, eu confesso que comecei a ouvir a falar disso faz pouco tempo, né? Então, mas eu acho que isso tem um tempo aí. Mas são aí fatores, né? São pilares que norteiam ações de uma empresa em sustentabilidade, impacto social e governança. Vamos lá, sem mais delongas, né? Tipo, conversar um pouquinho com quem entende, né? Vamos lá trazer para a gente, trazer hoje aqui e responder algumas perguntas, falar um pouquinho desse ESG aí. Cíntia Porta. Cíntia, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Prazer enorme estar aqui hoje. Cíntia é consultora em ESG, em sustentabilidade, e também Business Developer na A-Planet. É isso, né, Ci? Isso, A-Planet, isso aí. Maravilha. Si, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Legal. Vamos lá, sem mais delongas? Vamos lá, bora. Maravilha. Bom, primeira pergunta que a gente sempre faz, se você não tivesse um crachá, né? Como você se descreve? Quem é a Cíntia sem o crachá? Conta pra gente quem é a Cíntia. Ó, perfeito. Eu sou advogada por formação, mas eu voltei a minha atividade profissional para o desenvolvimento de projetos, comunicação e relacionamento transversal, né? Eu tive a minha própria empresa por 10 anos e ao longo desse período eu fui observando crescer um propósito aí, uma paixão pela sustentabilidade de uma forma geral e por fazer parte de um movimento em prol de um desenvolvimento mais sustentável do mundo, né? Então, nos últimos anos, eu vim me especializando em ESG, ODS, economia circular e meio ambiente. Que legal, Si, que bacana. Mas você não começou nisso, né? Conta um pouquinho aí, tem outras, né? Tem Não, outras histórias então, aí. eu sou, como eu falei, eu sou advogada por formação, né? Mas eu trabalhei em agências de incentivo, agências de entretenimento, inclusive tive a minha própria empresa de entretenimento, né? De eventos, a Fordot, por 10 anos e fui muito feliz nessa área, nesse segmento, até que essa paixão aí falou mais alto e eu decidi fazer uma transição de carreira mesmo, alguns anos atrás. Que legal. Aproveitar aqui o embalo, mandar um grande abraço para o seu ex-sócio, Olavo Silverman, uma Meu figuraça. amigo. Fez aniversário agora, um abração, Olavo. É isso Tá. aí. Ô, Si, vamos falar um pouquinho, então, sobre mais agora focado nesse seu novo propósito, né? Nessa sua parte de consultoria, em sustentabilidade, enfim, né? Conta um pouquinho dessa parte da sua consultoria e depois eu queria saber um pouquinho mais o que a ePlanet também pode, o que a ePlanet faz e pode trazer para as empresas aí. Bom, tá joia. Eu vou começar pela ePlanet, tá? A ePlanet é uma Vamos lá. empresa de tecnologia espanhola, né? A sede fica em Madrid, mas hoje nós já estamos em Portugal, além do Brasil, né? Reino Unido, França, Itália, cujo core é o desenvolvimento de plataformas, né? SaaS, Software as a Service, a serviço da gestão da sustentabilidade. Então, nós temos algumas soluções, né? E uma dessas soluções é para gestão de indicadores ESG, né? Para fins de relatório, né? De report. Nós temos também uma outra solução aqui no Brasil, que é a Community, que é para gestão de projetos de voluntariado, de projetos de responsabilidade social corporativa, que é algo também, um tema que está inserido no ESG, né? E essa parte de consultoria
é uma parte que até antecede e complementa o software, né? Porque hoje as empresas estão tendo que olhar para isso, a gente vai desenvolver muito mais esse assunto, mas existe a estruturação ESG nas empresas, ela começa com a construção da materialidade, né? Do que é material para cada setor, para cada tipo de negócio, né, para cada empresa. E dar o foco no que é material gera valor. Então, a consultoria, esse trabalho que antecede a utilização do software, consiste na estruturação do ISD dentro da empresa para que ela possa transformar isso em métricas, né, e depois reportar e comunicar para a sociedade também. Legal, mas segura um pouquinho aí que nós vamos falar mais sobre esse Muito sistema mais. mais para frente. Sim, então vamos lá. O que é ESG na prática, né? Como começou essa história? Eu sei que vem um pouquinho. Eu descobri que grandes fundos de investimento, né, estão olhando para empresas que têm isso como bandeira, que já têm isso nem como bandeira, mas sim já enraizado no dia a dia, nas ações, né, no propósito. Mas me conta um pouco, da onde que veio isso, como começou isso? E é uma modinha, veio para ficar, é algo que vai aí assumir um caráter mais perene. Conta um pouquinho, o que é o ESG, Tá legal. como começou, e se isso é uma modinha aí ou não. Tá legal. Bom, o ISD, então, é uma organização, digamos, né, de iniciativas que já estão sendo feitas pela empresa ou que deveriam ser feitas. Ela trata de transparência, de verdade, né, de identificação de riscos e de fazer a coisa certa. Eu diria que ISD é por aí que a gente define, né? E aí, explicando na prática o que são essas três letrinhas, né? Então, vamos lá. Environmental como uma empresa lida, como uma empresa analisa e regula o seu impacto no meio ambiente. É disso que se trata. Os principais desafios dentro dessa letrinha são mudança climática, restrição de recursos hídricos, aumento de poluição e perda de biodiversidade, né? Esses são os exemplos, mas são as principais temáticas dentro dessa lei. O social, né? Como a empresa se relaciona com os seus stakeholders, né? Que são os seus sócios, os seus parceiros, os seus fornecedores, colaboradores, clientes e sociedade de uma forma geral, né? Quais projetos essa empresa está desenvolvendo no que diz respeito à saúde, educação, segurança da comunidade que está inserida, por exemplo, né? Quais ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Com quais ODS essa empresa trabalha nesse sentido, como ela trata o seu fornecedor, né? O seu fornecedor hoje ele tem que ser entendido como um parceiro que garante a sustentabilidade de toda a cadeia do negócio, né? Antes, no passado, as empresas tinham uma mentalidade assim, né? De quanto mais espremer o fornecedor, mais vantagem se tinha. E hoje a gente entende claramente que o fornecedor, por exemplo, tem que ser visto como parceiro, né? Para garantir essa sustentabilidade. Então, é por aí. E a parte de governança, como descrever? Perfeito, governance, né? Como ela cuida da sua cultura, né? Dos seus acionistas, dos seus processos. Então, sem uma boa governança, o relacionamento com stakeholders pode não ser sólido, né? Pois é preciso ter estabelecido umas políticas, regras, normas, né? Se trata de ética, de transparência. Por exemplo, o conselho de administração é o órgão máximo de gestão corporativa. Então, com que frequência existe um conselho? Com que frequência esse conselho se encontra? Né? O CEO e a presidência do conselho, eles devem ser a mesma pessoa. Olha-se para a transparência na divulgação de dados, o histórico de relação da empresa com acionistas minoritários, por exemplo, enfim, questões como corrupção, né, como é que é tratado isso, por exemplo, os colaboradores, se eles têm voz, se eles podem, se eles reportam casos, e como são tratados esses casos,
né, com relação à corrupção, eu digo ética e tudo mais, então é nesse sentido. E essa parte de diversidade, essa parte de ética de líderes, alguns casos que a gente vê aí que antes aconteciam mais, espero que agora bem menos, né, de assédio moral, assédio sexual, isso entra também nessas questões? Totalmente, completamente, né? Essas questões, então, são uma questão de governança. Eu citei aí a corrupção, mas como como são tratados esses casos dentro das empresas, né? Essa coisa de reportar isso, enfim, a diversidade é um assunto que está muito em alta, né? Que bom. Então, Todos os assim, tipos, né? Que bom, exatamente, de todos os exato. tipos, Que étnica. hoje se sabe, inclusive, que um time diverso ele traz muitos benefícios, né, para a empresa, Exatamente. porque imagina várias pessoas iguais pensando num assunto, várias cabeças diferentes que pensam diferentes pensando sobre o mesmo assunto. Aí vem o Obviamente, crescimento. obviamente, né, tem muitas vantagens. Então, que bom. Hoje se olha muito isso, hoje se fala muito disso, graças a esse tema, né? Você já respondeu um pouquinho aí, né, do que eu perguntei que era, isso é só para investimentos externos, é para ter indicadores que olha como eu sou bonzinho, como eu sou bonitinho, olha como eu faço bem para tudo, ou a empresa, mesmo que não esteja na bolsa, que não esteja aí com IPO, enfim, qualquer coisa do tipo, ela se beneficia também com essas ações. Sem dúvida se beneficia. Bom, eu vou te responder assim, te falando quais são quatro fatores de mudança de comportamento de mercado que fizeram esse olhar crescer para o ISD, tá? Então, primeiro deles aqui, elencando dessa forma, né? Millennials e geração Z, né? Pessoas nascidas depois de 1980, e são cada vez mais ativos no mercado de trabalho, trabalhando, comprando, investindo. O propósito para essa galera é mais importante do que uma remuneração, né? Aquela carreira, aquela construção de um ego Exato, hierárquico, né, mudou muito, né? Que bom. Então, que bom. essa geração que olha para o que está comprando, que olha para o que está consumindo e para como uma empresa está se portando, né? Essa geração representarão 75% da força de trabalho até 2025, veja você, Aí, e cara, também aí. estima-se que até 2030 herdarão 20 trilhões de dólares em ativos. Então, essa galera é Vai que estar vai com a grana na investir. mão. Pronto, né? Exato. Então, as empresas que não se adequarem, elas terão dificuldades de vender os seus produtos, de atrair e reter os melhores talentos, né? De conseguir investimento. Então, pronto, né? Esse é um dos fatores. Outro fator, mudanças climáticas no centro das discussões internacionais. Né? Nós temos aí Acordo de Paris, para citar, a carta do Larry Fink, que é o ACO da BlackRock, né? A maior gestora aí de investimentos mundial, que falou sobre as emissões de carbono. Nós temos acompanhado nos últimos dias decisões mais severas com relação às emissões, como, por exemplo, o caso da Shell, não sei se chegou a ver, que houve uma decisão, um veredito mesmo, responsabilizando a Shell pelas mudanças climáticas, né? E eles tinham, acho que até 2030, se não me engano, traçado o compromisso de baixar em 20% de suas emissões, e eles foram condenados a 45%. Então, assim, isso é uma coisa muito sem precedentes, né? Isso é uma coisa inédita e que é uma tendência a ser replicada agora. Diferente daquele protocolo de Quioto, né, que veio para tentar baixar emissões de gás, que ninguém, só os países maiores não quiseram saber e nada. Agora, quando começa a mexer no mercado, começa a mexer no bolso, né, começa a mexer em tudo. Opa, peraí, né? Quando os acionistas começam a olhar e falar, eu quero ver sua responsabilidade. Quando fundos de investimento olham, ó, no meu portfólio só tem empresas que têm isso.
E eu acho que isso responde, né, o final da primeira pergunta, que isso não é modinha, né? Isso veio para Não, ficar. isso não é modinha, isso veio para ficar. Quer ver outro fator de mudança, o terceiro agora, são a mudança acelerada de leis e regulamentações que falam sobre o que é esperado das empresas com relação à sociedade, além das questões ambientais, né? Eu tenho um exemplo aqui para citar, a regulamentação da CVM com relação às empresas de IPO, né, que a partir de 2020, de janeiro de 2021 agora serão obrigadas a reportar, né, a colocar os seus relatórios integrados, né? Então, assim... Então, é lucro, crescimento e indicadores de ESG juntos ali, é isso, no reporte. Exato, Legal. então, assim, essa obrigatoriedade também, e tantas outras, né, países regulando a emissão de carbono, incentivando o uso de energia renovável, né, empresas se comprometendo de forma voluntária já com os ODS, a gente já vê várias cidades europeias proibindo, por exemplo, circulação de carro a diesel a partir de determinado ano, enfim, está mudando isso muito rápido, né, quem não se enquadrar nisso, mesmo que voluntariamente agora, uma hora vai se deparar com isso de forma obrigatória. Legal, legal. Eu tenho um ditado aqui que eu sempre falo, acho que em vários podcasts já falei, né? E empresas que constantemente se adaptam, elas não precisam sofrer a dor de uma transformação. Então, né, Exatamente. então seja no digital, seja nessas questões mais de governança, de impacto e etc. Qualquer momento, né? Vai vendo o que está acontecendo, vai acompanhando, né? Vai levando, vai melhorando, né? Às Vai vezes nem melhorando. tudo é só lucro. E às vezes pode ser que esse lucro venha aqui depois de ações, né? Não é agora. Então, é bem isso, né? Vai organizando, né? Exatamente. E aí, desculpa, a quarta e última, o quarto e último fator de mudança, né, é a questão de olhar para considerar os aspectos, né, ambientais, sociais e de governança. Ele traz uma redução de riscos e uma amostra de oportunidades, né? Então, olhar para isso força as empresas a pensar sobre as tendências, né, sobre o cenário mais provável, os setores e empresas que ganharão ou perderão no cenário, enfim, identificar esses riscos faz com que as empresas consigam se antecipar às mudanças, né, que a gente estava falando agora. Perfeito, que legal, que bacana. Si, eu entendi, né, então, o que é ESG, né, esse conjunto de ações, né, que visam esses pilares e dentro dessas quatro magnitudes que você passou. Mas isso, o ESG, ou, enfim, essas ações, não é uma ciência exata, né? Algo, na minha opinião, é uma pergunta, tá? É algo mais exato? É algo mais convencionado, né? Por exemplo, eu vi alguma coisa que ela veio e ela nasceu de um pacto global, né? Eu queria entender um pouquinho, né? De onde veio esse pacto global? Você já falou um pouquinho, mas explica um pouco mais de onde que veio, né? Esse nascimento e se ela é uma ciência exata, se é algo mais convencionado, né? Todas as empresas seguem as mesmas ações para estar, né, envolvidas com esse ESG, com esses fatores, ou cada uma pode seguir uma e, enfim, explica um pouquinho aí se é algo exato, se é algo convencionado, vamos lá. Tá, joia? Não é uma receita, por isso eu citei lá no início sobre a construção da materialidade, né, de cada empresa, de acordo com cada setor, né, então, para algumas vai a letrinha do E, né, do ambiental, vai ser mais importante, para outras o social, para outras o governança, então, não é uma receita, tem que se analisar caso a caso e cada setor. E aí, o Pacto Global, que a gente falou, né, ele é uma iniciativa da ONU, que foi criada nos anos 2000 para apoiar os objetivos do desenvolvimento do milênio, né, que foi lançado também com 8 objetivos mundiais que guiariam aí uma agenda sustentável, e que veio depois se transformar em 2015 nos ODS, também já falado aqui, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tem 17 objetivos e 169 metas,
enfim, que falam de todos os assuntos, Agenda 2030 da ONU. Então, tem, por exemplo, erradicação da pobreza, trabalho decente, crescimento econômico, né, igualdade de gênero. Então são macros, desculpa te cortar, são Exato, macros imagina. definidos nesse pacto, e daí, tipo, tá bom, então para igualdade de gênero, o que que eu preciso fazer dentro da minha empresa para alcançar? Né? Dentro de impactos ambientais, o que que eu preciso, o que que eu posso, é isso. É isso, é Assim, isso. né? Tá. É isso mesmo, é por aí. Então, de acordo com o desenvolvimento desses objetivos, a coisa foi afunilando, esses assuntos foram sendo colocados em pauta, foram sendo regulamentados e chegamos aqui hoje no ISD, né? Do ISD. E aí né, tem estándares globais, né? Que metrificam, que medem esses indicadores e essas temáticas dentro das empresas. Ah, legal. Se eu vi numa matéria, me preparei, estudei um pouquinho antes de falar com você, que em 2019 esse mercado, essa indústria de ESG, movimentou os 500 bilhões de dólares. Cara, é muita coisa, é um negócio tão novo, Muito. está mexendo tanto assim na economia. Ótimo mundo, beleza, o Brasil está dentro do mundo, mas o Brasil, às vezes, em alguns aspectos, demora um pouco para engrenar. Como é que está essa temática no Brasil? Tem empresas que já se destacam? Conta um pouco, dá um panorama aí de como que Tá. o SG está no Brasil. Bom, antes disso, eu tenho que te dizer que esse tema não é novo. Ah, Esse bom. tema É é uma novo para você que não transformação. estudou antes. Não, é novo assim, fora do Brasil, isso já é muito mais regulamentado e as empresas elas têm que reportar isso já há algum tempo, né, de formas mais severas e também, enfim, por conta de outras questões. No Brasil, isso é recente, né? Essa força que o ISD vem tomando. Eu atribuo também bastante a questão pandêmica, mas, sobretudo, aos 4 fatores de mudança mesmo que a gente falou lá atrás. Mas no Brasil, o momento que é o seguinte: tem a regulamentação, por exemplo, da CVM, que eu já comentei, né, tem a questão das empresas quererem se colocar, quererem falar sobre isso, enxergarem já os resultados positivos quando se comunica dessa forma. Então, mas tem empresas também, sejamos justos, praticando e reportando já informações nesse sentido há bastante tempo, né? Legal. Como é o caso da Natura, por exemplo. A Natura é super forte nisso, e tantas outras. Eu trago aqui, por exemplo, Suzano também, é uma empresa muito legal nesse sentido. Tem muitas outras, mas a gente está vendo muitas empresas se posicionando de forma segmentada, né? Por exemplo, algumas sobre metas de carbono, outras sobre o consumo de plástico, outra como a diversidade e inclusão, que a gente falou, o Nubank é um exemplo, Magalu, enfim. Empresa que consome muita energia, fazendo uma transição aí para energia de fonte renovável, né? Por exemplo, a AES aqui tem 100% da sua matriz energética de fonte renovável. Então, cada uma aí no seu setor Na sua mostrando bandeira, muita na sua coisa. ideologia, na sua Exatamente. cultura, não precisa querer abraçar tudo de uma vez, é isso, né? Isso é importante falar também, porque assim, não dá para a gente romantizar a história, né? Ou querer dizer que de uma hora para outra tudo tem que ser dessa forma, tem que ser transformado. Não, não é assim, né? A gente tem que entender que muitas vezes tem um custo, isso é uma mudança muito intrínseca em todas as áreas da empresa, porque senão o que acontece? Vira fake, né? Senão começa a se querer, por comunicação, só reportar e dizer que faz, e na verdade nem está sabendo direito o que faz, Já então... que você entrou nesse assunto, eu quero te Boa. fazer uma pergunta. Porque eu fico pensando aqui, né? Cara, é lindo eu falar que minha empresa é 100% limpa, de fontes renováveis, recicla todo o lixo, ou seja, né?
existe um termo aí no setor que é o greenwashing, né? Greenwashing, Que é yeah. é ao contrário do walk the talk, né? Então, fala demais e caminha pouco naquele sentido, é o fake, né? Fala um pouquinho disso aí. Isso. Existem empresas que É, realmente levantam bandeiras, mostram coisa, falam, e daí a culpa é do marketing sempre, né? Mas me conta um pouquinho o que é esse greenwashing aí e esse walk the talk. Como que a gente percebe? Como que é tá. essa diferença, né, do que eu O falo e o que eu greenwashing, faço? greenwashing, o termo lavagem verde, né, foi até criada para aquelas... quando você vai nos hotéis e tinha lá, desde sempre, escrito, vê se coloca para lavar a sua toalha, né, se for necessário, olha a água, olha isso, e a gente sabe que no fim não era aquilo, né, então o termo vem daí, é algo que vem sendo bastante observado, inclusive por conta desse tema tá tão em alta, né, tem muita empresa praticando greenwashing por aí, infelizmente, mas que hoje facilmente é percebido, né, de acordo com a tecnologia, né, a velocidade na informação está aí e, enfim, não está deixando as empresas praticarem. Mas isso é um fato, né? Quando você tem que falar do tema e muitas vezes não está estruturado para falar do tema, acaba acontecendo aí em muitas empresas. Mas estamos de olho. Legal. Então, basicamente, por exemplo, lançar uma campanha e fazer toda uma comunicação e jogar para o mercado que eu tenho aqui dentro da minha empresa, diversidade de gênero e etc. E, no caso, eu tratar mal, não contratar pessoas por um determinado ponto e etc. Isso Tá. é o contrário, assim. Então, Eu vou dizer, vou ou te dar um nem... exemplo. Um exemplo que Ah, eu, que que eu vi bom. esses dias, Fala, eu vi fala. esses dias, inclusive, né? Tem a legislação agora da logística reversa de medicamentos, por exemplo, né? Você pode levar para a farmácia e devolver para a farmácia medicamentos vencidos, ou os blisters, que são as cartelinhas, né? Porque você não pode descartar isso, se você descartar no lixo reciclável, né? Isso não vai ser reciclado, enfim, pode contaminar. E aí você leva para a farmácia. Outro dia eu levei lá os meus blisters para a farmácia, né? E falei, legal, para onde vai? Não sei, fulano vem pegar. Não, mas espera, qual é a destinação, né? Porque é uma obrigatoriedade. Enfim, a pessoa não sabia me responder direito, mas tudo bem. Esses dias eu vi uma notícia de que foi encontrado não sei aonde uma carga imensa de remédios aí que jogaram fogo. Então, por exemplo, a farmácia, a rede diz que está fazendo, enquanto na verdade não está, Sim, né? não está Então cuidando de toda a cadeia, né? Então está recebendo, mas daí ou contrata alguma empresa para fazer algo que essa empresa faz essa isso, cagada, ou eles mesmos não têm a ética de fazer o certo. exatamente. Caramba, Então esse é o entendi. Não greenwashing, faça, né? Então não faça, né? Não é melhor, tipo, é, não levanta uma é, bandeira que você não faz, sabe? Tipo, com né? certeza, mas ainda tem uma questão de obrigatoriedade agora em alguns setores, em alguns temas, né? Como, por exemplo, essa obrigatoriedade da logística reversa aí do setor de medicamentos. Mas, enfim, é uma coisa Seria legal, realmente tipo, muito uma feia. Rayovac da vida, né? Alguma de pilha ter essa logística reversa, uma Apple da vida ter essa logística reversa, mas eu espero que caminhe para isso também, né? Está caminhando, né? Mas eu acho que realmente, a partir do momento que você coloca um produto ou uma coisa no mercado, você tem que olhar para aonde vai impactar isso, né, futuramente. Sim, Enfim, esse é um outro assunto que a gente poderia falar horas aqui. legal. Assim, deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser que não tenha nada a ver. Você fala, nossa, que pergunta imbecil, mas nenhuma pergunta é imbecil. Eu já tô me. Não, com Empresa de certeza. tabaco, por exemplo, empresa de petróleo, enfim, essas empresas que, né, têm aí dentro do seu DNA ou do seu produto ou a forma de extrair algo que é muito impactante, né? Seja para a saúde das pessoas, seja para a saúde do universo, do meio ambiente, do planeta. Essas empresas, eu sei que as ações delas já começaram a diminuir, tudo bem, tem esse lance, né, financeiro. Mas essas empresas, elas podem se enquadrar dentro de programas de ESG também? Ou elas estão Com fadadas certeza. você esquece, já Não, era, você tem que fechar as portas, se a não, pauta for essa? não, de forma alguma. Elas podem sim, todas as empresas em todos os setores podem fazer o melhor possível
né, dentro do que é possível naquele setor, naquela companhia. Então, sim, nada Que tem bom, a ver isso. legal. Até dando um exemplo aqui, a história do plástico, né? Todo mundo fala, o plástico, plástico, plástico. Plástico é o vilão? Não, o plástico é muito necessário, inclusive, para nós, enfim, acondicionamento de alimentos e tantas outras funcionalidades, né? Então, o plástico é terrível para o meio ambiente, vamos banir o plástico? Não, não é assim, né? Entendi. Ô, Si, agora eu vou te pegar no pulo aqui, hein? Vamos lá. É, Tudo bem, falamos de greenwashing, falamos, né, do walk the talk, falamos aí de empresas que mesmo de uma forma que agride um certo aspecto do mundo ou das pessoas podem também levantar bandeiras. E a dona Cíntia Porto, o que ela faz no dia a dia, além de consultorias? Como que é o seu dia a dia? Você tem alguma coisa, algum programa em relação a isso? Você faz alguma coisa em relação a ESG? Você cuida da sustentabilidade na sua casa, no seu, sei lá, tô chutando. Ixi. sim, com certeza. Para mim, né, eu que trabalho com isso, vivencio isso no dia a dia, já tenho esse mindset, né? Então, tudo que eu vou comprar, eu olho roupa, eu mudei muito a minha forma de consumir, né? Hoje o nosso consumo é quase que um poder de voto, digamos Sim, assim, né? sim. Seja do Porque discurso, seja do ego, seja de um monte de coisa, né? sim, né? O que eu consumo das marcas, eu olho, eu vou no mercado, poxa, eu vou pegar isso ou isso, né? Eu pego da marca que eu sei que contribui, que faz coisas pelo meio ambiente, eu descarto corretamente os resíduos na minha casa, eu troco ideia com o catador, né, enfim, para entender como é que eu posso melhorar, o que precisa. Enfim, são pequenas atitudes Legal, legal. que nós temos no dia a dia que com certeza fazem toda a diferença nesse sentido, sabe? Eu não consegui te pegar no pulo, então. Você Não. parece que nem a fala. Não, bacana. E daí tá, estamos conversando de uma forma, né? Eu sei que também, né, pela ePlanet você atende grandes empresas, né? Você citou algumas, se Sim. você que também quiser citar depois, ok, ou não, também não é esse o caso. Mas tá, falamos de grandes empresas, falamos de empresas que estão na bolsa, falamos de empresas que estão olhando para fundos bilionários de investimento. Mas isso, é uma preocupação só de grandes empresas, esse tema, né? Ou pequenas, médias empresas também podem aplicar, elas podem fazer alguma coisa, né? E se sim, né? Quais são esses primeiros passos? Totalmente. Qualquer empresa de qualquer porte pode olhar para isso. É claro que as grandes empresas têm essa questão mais forte, né? E seguem até alguns estándares globais, e a gente pode falar disso num outro momento aqui. Mas as pequenas, você vai olhar muito para essa questão de governança, você vai olhar muito para essa questão social, né? Como você trata os seus colaboradores, os seus fornecedores, a ética, a transparência, por menor que seja a empresa, isso é tão importante, isso traz uma segurança e uma melhor forma de trabalho dos seus colaboradores, isso já reflete na sua produtividade, então isso é para todo mundo. Que legal. Eu vi uma newsletter ainda hoje, né, da WIMI, que é uma empresa sensacional aqui que eu gosto muito de acompanhar, é uma empresa de inovação, de implementação de sistemas ágeis, enfim. E a newsletter deles falou muito sobre excelência, né, do seu produto, do seu serviço. E você não, como empresa, não consegue oferecer excelência se os seus funcionários, né, que são os porta-vozes da sua empresa, ou que são a engrenagem da sua empresa, não têm excelência também no trabalho, né? Então não tem toda a segurança possível. Por exemplo, numa época de pandemia, você Pois obrigar é, os seus funcionários a irem trabalhar todo dia. Ah, não, mas aqui a gente está tomando as medidas, as precauções de higiene. Cara, que perigo, né? Enfim, tudo bem, eu acho que nossa, tem mercados e mercados, tem empresas e empresas, mas é uma coisa que também eu olho para isso, né? E como que você quer que aquela pessoa esteja na sua excelência, dando um serviço, oferecendo um serviço excelente, se ela não tem condição de segurança, condição de trabalho, não tem uma remuneração perfeito. adequada, não tem um líder
que lidera de É uma o que forma faz a humana. gestão, né? E que não seja um chefe, né? A gente vê Exatamente. muito essa diferença. A gente vê na questão da pandemia, você já não deve ter ouvido também falar de casos de pessoas com Covid, sabendo que estavam com Covid e que foram trabalhar com medo de serem demitidas, Sim. se Tem um outro dissessem. lado, né, que eu Terrível sempre isso. ouço, sempre vai ter os dois lados, né? Tem um outro lado que eu ouço, mas tem um funcionário meu aqui que pegou 3 já testado de Covid e não vem trabalhar e eu tenho que pagar. Uai, Isso mas daí sempre. e a cultura da sua empresa, é a cultura do, Exato. né, tipo, Essas esse coisas sempre vão acontecer, né? mas e daí depende de você, né? Querer uma pessoa que você desconfia trabalhando do seu lado. Eu acho que não faz muito sentido também, né? Ou Sim. eu trabalho em home office, né? Desde março do ano passado a gente está em home office. Cara, eu não fico olhando o que cada um está fazendo, que se está trabalhando ou não, se, sabe? A gente tem cerimônias por dia que todo mundo tem que participar, né? Porque é ali que se troca informação e depois a gente Uhum. tem entrega e resultados. Exato, você percebe isso na produtividade, né, Com certeza, do que te é entregue, com né? Eu certeza. sei, como a gente falou aqui, tem empresas e empresas, setores e setores, né? Tem chão de fábrica, não é possível, eles, né, não é possível estarem em casa e tudo mais, mas é uma questão muito cultural da empresa e de governança, sobretudo, Que legal. Então, como falamos. então, voltando, né? Não saímos da pergunta, mas voltando, sim, com certeza, são pequenos atos ali, né? Que, por exemplo, Totalmente. parceria com uma ONG, ajudar no que você pode, você ter uma ação ou um pensamento bem racional do que você gasta, do que você gasta de papel na sua empresa, ou o que você emite de poluição, enfim, coisas que você É, começa a olhar, né? É legal, talvez, a galera dar uma lida ou entender alguma coisa, depois eu vou te pedir umas referências, para saber, claro. isso aqui eu já faço, olha que legal. Ah, isso aqui eu não faço. E se faz, cara, pode gritar, sabe? Eu acho que assim, trabalhe duro, tem um ditado que fala, trabalhe duro e grite alto, né? Se você faz algo Isso, bacana, fala para todo mundo, cara, que você faz também. Eu não vejo exato. isso como problema. Eu não vejo empresas que fazem uma doação, doarem, mas também só doou porque para aparecer. Que ótimo, Mas doou, mas doou, né? tá Mas ótimo, doou. tá E ótimo. tudo bem, o que não pode é fazer o greenwashing, né? Exatamente. Ou se existe consultorias para médias e pequenas, existe pessoas hoje no mercado que estão para desenvolver essa ajuda para esse espaço, sabe? Principalmente pelo que eu vejo para essas empresas, né? Lógico que tem um retorno também financeiro, mas Também. principalmente para quem quer ter essa cultura, né? Quem quer ter essa greenwashing, é isso que eu quero me tornar melhor? Esse termo eu não conheço. Eu ouvi alguma coisa, green wish, alguma coisa assim, tipo, eu quero ser melhor, eu quero me tornar melhor, mas eu não sei como. Existe esse profissional, assim? Claro, com certeza. Existem consultorias que prestam esse tipo de serviço, né? E é muito legal nesse sentido. Que bacana. E você faz isso ou não? Você tem essa parte de consultoria? Ou a iPlanet tem? Essa parte de consultoria para Focada nos pequenas, primeiros passos, para as com empresas. certeza, de construção, de Isso. materialidade e tudo mais, sim, sim, Que legal. fazemos. Depois eu vou enviar aqui Faço seus serviço. contatos aí, quem tiver interessado. Acho que é bacana bater um papo contigo. Ótimo. Bacana. Tá bom, chegamos, né? Chegamos ali entendemos o que vemos que é algo muito mais cultural, de propósito e de ações mesmo, né? Afirmativas em cada ponto, não é um checklist, não é uma receita, não é um passo a Não. passo. Mas eu faço aqui algumas coisas, eu me preocupo com algumas coisas, e como que eu sei? Como que eu posso medir essas ações, né? Existem indicadores específicos para isso? E outro ponto, existem ferramentas, sistemas, softwares para medir isso dentro de uma empresa, para gerar um report ou para gerar até um endomarketing para as pessoas hoje, né, que nem você falou da geração Z e os millennials, né, eles têm esse propósito, eles querem participar de algo maior. Então, eles estarem numa empresa que faz essas ações é muito interessante. Mas existe algum sistema, software, enfim, que meça isso e transforma a materialidade? Eu acho que é Isso, que traduzam, né, essa isso, exato. materialidade, né?
Bom, é o seguinte, tem para as empresas, então, que precisam fazer os relatórios e tudo mais, né, essas empresas de maior porte, existem alguns estándares globais, como eu já falei aqui anteriormente, mas são, por exemplo, né, o GRI, Global Reporting Initiative, esse é um macro, né, tem o SASB também, tem o GHG, que é com relação a emissões, tem Nós vamos deixar todos esses links aqui na descrição também para quem quiser. Show. Legal. Certificação B, né? Ser uma empresa B Corp é um certificado que, veja, não é uma métrica, assim, né, de report, assim, mas um B Corp, por exemplo, de social, de governança, né? Então, você tira essa certificação, você está dizendo ali, você é uma empresa preocupada com essas questões, né? A Danone recentemente tirou essa certificação, por exemplo, né? Isso para as empresas um pouco maiores, mas para as menores, né, que podem pegar como referência alguns desses indicadores, desses estándares globais, né, e comunicarem essas ações, né? Isso é muito importante, traz uma clareza, né, e um entendimento maior aí para todos os stakeholders, para todos os players aí que atuam com essas empresas. Legal. E no caso, a A-Planet, ela tem esse software, ela desenvolve esse software também, ela tem esse acompanhamento. Me Tá explica legal. um pouquinho mais. A A-Planet, né, a solução Sustainability, ela faz a gestão centralizada desses dados de sustentabilidade, né? Então, ela tem lá dentro da plataforma como matriz o GRI, que eu comentei, os ODS também, então, cada indicador GRI relacionado já com o ODS, com a possibilidade de inserir outros estándares também, e fazer a gestão centralizada desses dados de forma que você consiga anexar evidências e reportar esses dados ali para fins de auditoria, por exemplo. Ou não, né? Ou não precisa ter auditoria, mas para que a empresa consiga clarificar e comunicar, né? E também tem a outra solução de gerenciamento de projetos de responsabilidade social corporativa. Então, por exemplo, projetos de voluntariado, ações de doações, enfim, é um ambiente também, é uma solução que você consegue fazer essa gestão. Que bacana. Sim, eu vou fazer um paralelo aqui, desculpa, tá? E até já me perdoe sobre isso, mas eu estou vendo, né? E essas ações, basicamente é isso, né? Pensando como um empreendedor, ou pensando como, enfim, um dono de empresa, ou um executivo, ou um colaborador, enfim, o que trouxe a sua empresa até aqui não é o que vai fazer ela ir daqui para frente, né? Então, tudo que você fez de ação e trouxe a sua empresa até aqui, não adianta você replicar, que as coisas mudam, né? E não vai ser o fator de sucesso para você ir e sua empresa durar mais 5, 10 anos, ou 30, enfim, 100, né? Enfim. E eu vejo, né, essas ações de ESG, eu vejo essa. E você falou muito, é muito legal esse termo materialidade, né? Transformar algo que eu já fazia, mas não sabia, poxa, que legal, isso me ajudava. Ou se não, nossa, isso é novo, deixa eu aprender, entender para trazer para minha empresa. Eu vejo isso como o marketing digital ou a transformação digital foi há um tempo atrás, sabe? É algo que estava na cara que ia acontecer, tinha as empresas que aprendiam com isso, aprendiam com o mercado, ou aprendiam, ou tinha esse input de se transformar, errava, acertava, foi indo, construiu o seu caminho, e empresas que não quiseram, acharam que era uma onda, que era uma balela e etc., umas quebraram e as outras estão sofrendo para transformar processos, enfim, para o digital. E eu vejo isso acontecendo, né, ou que possivelmente vai acontecer com essa área de SG, né, que é bem isso, né, tudo bem, você não precisa, fica tranquilo, continua seu trampo aí, continua seu dia a dia, vai gerando seu lucro, vai crescendo sua empresa da forma que você está, mas saiba que as coisas estão mudando.
Saiba que os colaboradores têm um novo propósito e têm uma nova cultura. Saiba que consumidores cada vez mais vão comprar de empresas que têm responsabilidades, né? Entenda que as coisas estão mudando. Se você quiser mudar junto, ok, que bom. Se você não quiser mudar junto, ok também. Não é? É mais ou menos isso, não é? Tá indo esse papo. Na verdade, eu acho que é só uma questão de tempo mesmo, né? Eu acho que o ESG, ele veio para ficar, ele faz com que as empresas consigam identificar, como eu falei, riscos e oportunidades, e essa identificação torna a empresa mais resiliente, né? E diminui o risco do investidor. Então, é uma questão de tempo até que as empresas se deparem com essas letrinhas e tenham que ir se adequando, né? Agora falando das um pouco menores, é só uma questão de tempo. Legal. Então, assim, tipo, os investidores estão olhando para isso, não é só porque é bonitinho, é porque realmente traz resultados a médio e longo prazo. Traz uma visão holística, né, da empresa como um todo. Legal. E essa análise faz o risco ser menor. Que legal. Sim, nós vamos ter que agendar outro bate-papo, que não conseguimos fechar tudo. Para mim é tudo muito novo mesmo, então, da mesma forma que eu estou buscando, eu acho que as pessoas também estão buscando, e fico muito feliz, assim, se quem chegou até aqui abriu a cabeça, conseguiu entender um pouco mais, entender um pouco melhor do que é isso, né, e se quiser também entender mais, né, talvez... Se eu puder colocar seus contatos aqui também, por favor, entrar em contato contigo. Me coloco à disposição, eu amo falar desse tema. Ah, que legal. E vamos gravar um outro com mais pautas mais específicas, quem sabe alguma coisa em relação a Grow já está se movimentando nesse caminho, acho que seria muito legal. E eu vou ser sincero, nós vamos aqui realmente olhar para isso de uma forma que possa mensurar o que a gente já faz ou buscar o que a gente ainda não faz. Eu tenho certeza que vocês já têm ações nesse sentido. Vai ser muito legal quando vocês olharem e identificar, eu já faço isso. Vai ser muito legal. Eu já não xingo o amiguinho, né? Que bom. Eu já não, quando ele erra, não falo, burro, olha. Mas enfim, eu entendi. Ô, Si, vamos chegando no final aqui, né? Todo o nosso final tem a parte de indicação aqui. Eu peguei isso de um podcast da CBN, que é um podcast um dos que eu mais gosto, que é o Professionals da CBN, em parceria com o HSM, e no final eles falam, eu quero que você me indique alguma coisa, um filme, um livro, uma série, qualquer coisa, pode ser que você está consumindo agora, uma série, alguma coisa sobre o tema, alguma coisa, enfim. Conta para mim, me indica alguma coisa ou várias coisas aí, vamos lá. Legal, bom, livro, eu quero indicar esse aqui, ó, Economia Dunnett, tá vendo? É uma alternativa ao crescimento a qualquer custo, é muito legal, essa economia, ela fica entre os limites ambientais, os limites de humanidade mesmo, já é aplicada na Holanda, é muito bacana, vale a pena. Um documentário da Netflix, que é O Nosso Planeta, do David Attenborough. E, poxa, eu gostaria de lembrar de mais alguns aqui, mas de bate-pronto não estou lembrando, posso passar para você colocar aí pro pessoal, tem uns na Netflix também muito bons. Ah, que legal, que bacana. Não, combinadíssimo. Depois você me passa, eu coloco, mas esses dois aí eu acho que já é um caminho, né? Para quem quiser começar a ver, enfim. Si, muito obrigado, eu queria agradecer demais a sua participação. Abrir, assim, minha cabeça de quem também ouviu o nosso papo aqui para esse tema, que eu acho que é muito interessante, muito bacana, e que eu estou convencido que não é modinha, eu estou convencido que é algo que veio para ficar, e eu estou convencido que, tipo, sendo bem sincero, tá? Se você não está nem aí para nada e está muito aí para sua empresa, comece a olhar para isso, sabe? Já é um motivo. Já é um motivo, porque eu acho que isso vai fazer as empresas, vai diferenciar as empresas que vão continuar vivas e as que vão começar a cair em decadência e se extinguirem daqui para frente. Consideração final, quer deixar algum recadinho, alguma coisa? Não, eu queria só finalizar que é o que você falou, né? Até
na questão da tecnologia, né? A tecnologia faz aparecer novos negócios, né? Emergirem outros, colocando em risco alguns setores e outras empresas. Vimos um monte de coisa na pandemia cair e outras subirem, não só por conta, né, por conta da pandemia em si, mas a questão da mudança rápida, a mudança do mundo, enfim. E a tecnologia faz com que esteja em evidência, né, o que a gente faz, o que as empresas praticam e tudo mais. Então, como a gente pode acreditar que um produto ou uma empresa são perenes, né? As empresas têm que realmente olhar para isso, como a gente já falou aqui, não é modinha, e é um assunto que veio para ficar. Então é isso, me coloco à disposição, agradeço demais a oportunidade e, por mim, vamos marcar outros aí, falar sobre outros tantos temas interessantes dentro desse mundo. Fechadíssimo, Cíntia, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado vocês que vieram até aqui com a gente. Ele gostou do conteúdo? Você acha que alguém se beneficiaria com ele? Pô, manda para a pessoa, sabe? Vamos tentar passar essas ideias assim, tentar passar tudo que a gente divulga aqui, etc., para quem interessa aí, quem quer ter uma empresa melhor e quer crescer, de preferência com sustentabilidade, cuidando do ecossistema. Aí, ó, já mudei minha visão. Obrigado, Boa. Si. Muito Obrigada, obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. prazer. Tchau, tchau.